Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Podpar. Esse é o podcast imobiliário. Aqui você vai ter várias informações, tanto para você cliente quanto para você corretores. Então não perca essa oportunidade de assistir esse podcast. Deixa seu like, comenta, compartilha, que aqui vai ter muito ensinamento. E estamos diretamente com o Fred Nascimento, diretor comercial da Delta Imobiliária. Então gostaria que você se apresentasse para todo mundo e contasse um pouco Hoje a gente vai desmembrar um pouco aqui o que é Delta, o que é uma imobiliária, né? E quais são aí os setores que existem dentro dessa imobiliária. Patrick, muito obrigado, né, pelo convite, é uma satisfação. Falar de Delta, falar de mercado imobiliário é falar da minha vida, né? Então eu fico muito satisfeito de estar aqui. Bem, hoje a Delta Imóveis, ela é uma imobiliária que a gente chama de full service, ou seja, uma imobiliária que consegue atender o cliente de aluguel, cliente de venda, o cliente que quer fazer uma avaliação, o cliente que quer fazer somente uma intermediação de aluguel, fazer uma administração de vários imóveis. Então hoje ela tem todos os serviços imobiliários para oferecer. Então é uma imobiliária completa, né? Completa. Porque então, a gente vê no mercado aí que tem algumas imobiliárias, por exemplo, só especialista em aluguel, né? Tem imobiliárias que focam mais só nas vendas e tudo mais. A Delta, ela é completona. Então tem aluguel, tem a venda, tem tudo. E quem que é os proprietários hoje da Delta? Como funciona? A Delta é familiar, não é? Familiar. Ela foi criada por um casal, né? O seu Ismar iniciou ele, depois a dona Helena, aí chegou a Inara, que é a filha, mulher do casal, eles têm outros filhos também. E com isso foi crescendo a empresa. Começou muito pequena, ele é um empreendedor fantástico. E hoje, assim, pode-se dizer que está entre as maiores de Uberlândia, de Minas Gerais. Hoje, por exemplo, tanto do OLX quanto da Crédito Pago, nós somos o maior cliente de Minas. Olha aí, então assim, temos grandes parceiros que estão com a gente. E você falou aí da gente fazer de tudo. Fazemos e nós temos o foco nosso, ele é dividido por unidades. A Delta hoje ela tem 4 unidades. Delta Sul, Delta Leste, Delta Centro e a Matriz. Certo. Top demais, cara, bacana. Então nós temos aí os proprietários, hoje quem toma mais conta dessa parte seria a filha deles, que está à frente aí do negócio. Mas a Delta começou com aluguéis, né? Ou não, ela começou na venda também? Como foi isso aí? Porque assim, ela sempre foi muito forte no aluguel em Uberlândia. A gente vê outdoor para todo lado, sabe? Quando a gente pensa assim em aluguel, pensava em aluguel dentro de Uberlândia, a Delta estava na frente, né? Sim, ela sempre começou pelo aluguel, foi onde ela foi se destacando. E assim, o aluguel é uma operação muito pesada. Quando eu vejo algumas pessoas se aventurando no aluguel, o aluguel você tem que ter uma infraestrutura muito grande de obra, de jurídico, de administrativo, de cuidar daquele cliente. Quando ele entra para dentro da imobiliária, ele permanece. Diferente da venda. O cliente entra dentro da imobiliária, ele compra, ele não permanece ali. O cliente de aluguel é diferente. Cada contrato são 2 partes que permanecem na Delta. O locatário e o locador. Então, é um trabalho bem mais pesado. Então, isso fez com que eles fossem sempre enveredando para o lado do aluguel. Nesses últimos anos, a Delta tem realmente se posicionado como a maior imobiliária de imóveis prontos de Uberlândia. Top, top demais. E assim, eu tenho um apartamento, moro num apartamento hoje que ele é locado pela Delta. Então, eu sei o lado de cá como corretor de imóveis que eu sou. E eu sei também o lado de lá porque eu sou cliente da Delta. Eu alugo um apartamento no Santa Mônica. E, por exemplo, eu tive um probleminha lá, a Delta falou, o dono do meu imóvel alugado pela Delta hoje, ela é de Ribeirão Preto. Então eles entram em contato, terceirizam um serviço que precisava fazer dentro do meu apartamento, ou seja, tira toda a dor de cabeça que o proprietário teria morando em outra cidade e consegue resolver isso tudo, né? Isso é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho do projeto do Parque Una. O que é o seu entendimento em relação àquele projeto? Você acha que quanto tempo vai perdurar esse projeto? É um projeto... porque assim, burburos falam que vai ter obra até 2060. Porque que nós estamos só na primeira etapa começando a acontecer ali, né? Isso eu estou falando só de Parque Una, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, mas também aquela região ali na Landscape, que é a avenida principal ali, dos condomínios, e agora muito apartamento de luxo lá sendo construído por várias
corporadoras, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho agora de Parque Una. O que você me fala? O que você acha desse projeto? Que valorização você acha que esse projeto está trazendo para dentro de Uberlândia? Cara, eu tive em Pelotas 2 vezes. Assim, eu tenho muitos anos de mercado imobiliário. E é realmente, assim, fantástico o que o pessoal da Idealiza Cidades fazem no Parque Una, em todos os empreendimentos deles. O Parque Una em Uberlândia, ele é algo que veio para criar um microzoneamento dentro da Zona Sul. Não tem como fugir disso. É uma microrregião dentro da Zona Sul, que eu acredito que ela vai ficar cada vez mais autônoma, cada vez mais desejada, porque ali dentro você vai ter tudo. Você tem contato com a natureza. Você tem segurança. Vai ter um pomar lá, né? Você tem tudo, você tem luxo. Você tem diversidade de moradores, porque você tem uma pessoa que mora num estúdio e você tem uma pessoa que mora numa casa suspensa, que é igual esse lançamento deles agora. Então você vai ter uma diversidade de públicos ali dentro, com algumas características em comum. Eles buscam aquelas pessoas criativas, empreendedores, quem valoriza o bem-estar. Eles se baseiam muito nesse novo urbanismo, que é um movimento da arquitetura, se eu não me engano, de 1950, que trazem o quê? Uma visão de que as cidades não são para os carros, elas são para as pessoas, para as bicicletas, para os moradores e depois para os imóveis, né? Uma coisa que eu achei muito legal de um cliente meu que falou Patrick, o que me agrada nesse ambiente Parque Una? Porque, por exemplo, eu moro aqui atrás, aqui na frente é meu prédio de trabalho, então eu consigo ver, e a visão que eu tenho do meu prédio de trabalho é aquela lagoa e tudo mais, né? Onde as crianças ficam e tal. Tem o parque das crianças ali. Eu vou assim, eu trabalhando, eu consigo ver a minha funcionária passeando com a minha filha, a minha esposa passeando com a minha filha, com o cachorro, etc e tal, e eu tô aqui trabalhando, eu tô vendo elas lá embaixo. Então, assim, isso me trouxe pra cá. Isso foi o mais legal. E outra coisa que é top demais é que, assim, você atravessou a avenida, você tá dentro do Uberlândia Shopping. Não, e outra coisa, o que acontece? Na pandemia, o que a gente descobriu? Que a nossa casa, ela tem um valor especial. Então, o home office, ele veio com tudo. Todo mundo queria um apartamento, às vezes 4 quartos, 3 quartos. Não é porque ia ter mais filhos, mas era para ter o seu home office. Hoje, está mais do que provado que o home office não funciona. Você pega todas as empresas de tecnologia mundiais. O que elas estão falando? Se você não quiser voltar para a empresa, pode pedir conta e ir embora. Até o TikTok já virou para os funcionários e falou assim, eu brinco que no mercado imobiliário, então, não existe home office. Tem home off. Se você tem casa, você está off. É verdade. Você está off. Então, por que eu estou falando disso? Porque ali no Parque Una, o cara ele vai sair do home office dele, ele vai sair da casa dele, mas ele não vai ter o transtorno de ter que pegar um trânsito grande demais para trabalhar. O maior problema das cidades no mundo não é violência. É trânsito. O maior problema da sociedade hoje em dia é locomoção. Porque a locomoção ela gera poluição, ela gera perda de tempo, ela gera acidente, ela gera vários fatores. Então as micro-regiões, elas tendem a se fortalecer cada vez mais. Por exemplo, um cara que mora em Moema, em São Paulo, e trabalha em Moema. Mano, não muda dali para nada da vida. Acabou. Ele resumiu a vida dele ali. Então, Uberlândia está começando a ter isso. E a gente precisa mesmo. Existe um conceito que é cidade 15 minutos. Se você quiser ter o mínimo de qualidade de vida, tudo que você faz tem que estar a 15 minutos da sua casa. Academia, padaria, cinema. Parente. Ou não, os parentes para ficar mais longe. Parente. Mas é um conceito muito interessante. Sim. Muito, muito, muito. Morar perto de onde você trabalha é um dos principais fatores de qualidade de vida que a pessoa tem que observar. Top. Saindo um pouquinho do assunto que você falou, foi muito interessante. Porque assim, eu passei por isso.
Você trabalhar de casa tem muitas vantagens. Concordo. Mas essa falta de... Eu tive amigos que trabalhou por muito tempo em casa, durante a pandemia, e eles falaram, cara, é bom demais. Mas é tão complicado, você não ter um contato, você fica o dia todo em casa. Aí, às vezes, você, por exemplo, se for o homem, a mulher sai para fazer qualquer coisa, trabalhar, volta, você está em casa. Então, assim, isso aí foi deixando as pessoas doentes, porque ela não tem aquele bem-estar de chegar, cumprimentar as pessoas, na hora do cafezinho, a gente chega, tem aquele momento de conversa, de distração, depois volta para o trabalho. Então, assim, isso desgastou muitas pessoas, né? Então, as empresas agora estão querendo voltar com os funcionários para dentro das empresas. Eu brinco assim, desde antigamente, nós somos homens andantes. É isso mesmo. Não tem como, quanto tempo fomos nômades, assim, não tem como, um homem ele precisa estar se locomovendo, ele precisa estar interagindo, ele precisa, só que a gente sabe das dificuldades, né, de se locomover. Então, esse movimento de micro-regiões, eu acho ele fantástico. A gente leva isso para o atendimento, né? Nós, como corretores, assim, eu tenho uma dificuldade de atender meu cliente, às vezes ali no WhatsApp só. Eu sou o cara que eu gosto de olhar no olho. Lógico. Sentar numa mesa, o que a gente está fazendo aqui, conversar, isso, é aquilo outro. Esse contato de pegar na mão, de vamos tomar um café, vamos conversar, deixa eu entender melhor, né? Ter essa intimidade com o cliente, criar essa intimidade com o cliente é muito importante, até para final da venda. Total. E assim, a gente tem que ter foco, né? Eu praticamente não vendo mais, muito difícil eu participar de uma venda, só quando alguém me procura mesmo, mas eu faço experimentos. Há um tempo atrás eu peguei 6 casas ali na região de Santa Mônica, e eu coloquei uma casa lá no Roosevelt. Então comecei a rodar o patrocinado, uma campanha, e vindo cliente para o Santa Mônica, E eu estava ali atendendo eles, de repente entra o cliente para o Roosevelt. Cara, é desumano demais. Porque você tá todo empenhado ali, você já sabe os imóveis, de repente você tem que tirar o seu foco daqui e ir lá para outro extremo da cidade. O foco é importantíssimo. Então, assim, o corretor ele tem que setorizar. Pelo menos a setorização, ele precisa buscar isso. Hoje, um dos fatores que mais fazem com que as pessoas fechem um negócio é a localização. Então, o cara ele tem que começar a nichar pela localização. Por isso que a Delta nichou por localização. Essa foi a estratégia de aumentar unidades, porque o que especializar mais... os seus corretores. Cara, eu tenho que ter uma inteligência. Eu não posso decidir pelo que está acontecendo no mercado. Então, olha lá no mercado, imobiliária de lançamento, imobiliária disso, imobiliária daquilo, Cara, o fator que faz com que a pessoa decida por um imóvel é o bolso e a localização. Sim. Então, eu tenho que nichar por localização e por faixa de preço. Depois que a Delta ativou essa estrutura de abrir os braços, né? Essas unidades separadas em cada bairro estratégico, aumentou muito as vendas. Você viu que mudou? Cara, hoje eu posso dizer que eu, honrando a todos que estiveram antes de mim, mas que eu iniciei esse processo de expansão, de quando eu entrei para cá, a gente vende média de 4, 5 vezes mais do que vendia há 3 anos atrás. Olha que top, cara. Então, assim, e crescendo para baixo, com raiz. Sempre Com raiz. Bacana demais. Vamos falar um pouquinho de corretor, então? Você que tem tanta experiência, eu queria saber o seguinte: quais que são as maiores dificuldades que você vê que um corretor hoje tem, no geral, tá? Você vende uma carga e a gente já vai falar sobre isso, eu quero saber um pouco mais da sua história e tudo mais, mas esse assunto a gente vai esperar um pouquinho. Vamos falar um pouco dos corretores. Como que você vê os corretores hoje e quais das maiores dificuldades que você vê que eles têm? Para mim, a maior dificuldade do corretor é manter o ritmo. Você tem que manter o ritmo. Eu brinco o seguinte: comemora rápido e chora rápido. Bora. O corretor tem que manter o ritmo. Perdeu o ritmo, porque assim, a venda ela é pulverizada. Né? Então você tem que ter o ritmo de prospecção, o ritmo
de conservação, de estar esquentando aquele cliente e o ritmo de fechamento. Então, assim, são os 3 pontos importantes do cliente, do corretor. Ele tem que estar prospectando, esquentando e fechando. Tem corretor que vai fazer um fechamento, ele esquece de esquentar e de prospectar. Aí ele termina o fechamento, aí ele vai, nossa, eu tenho que voltar nos meus que eu estava esquentando. Chegou ali, ele já perdeu esses caras. Aí ele fala, nossa, voltar a prospectar. Aí ele perdeu o ritmo de prospectar. Porque prospecção, você tem que acostumar com o não. É normal. É muito normal, muito normal. Uma vez eu estava fazendo um curso aí de planejador financeiro, que eu gosto muito dessa área voltada para coach, eu estava lá na Life Finanças Pessoais em Campinas. E o André é um cara fantástico lá, ele falou assim, Fred, ele foi a primeira vez que eu vi esse conhecimento assim, ele falou, encara um não como uma porcentagem do sim. Conheça seus números. Cara, eu sempre tive isso comigo. Conheça seus números. Sempre tive isso então comigo. O corretor ele precisa entender que para ele chegar numa visita, ele precisa de 20 nãos. Então a cada não ele está mais próximo do objetivo, ele tem que parar de achar que a cada não ele está mais longe do objetivo. Esse é o grande erro do corretor. É o não que te aproxima ao sim. Exatamente. Eu sempre tive essa mentalidade. Eu falei com a minha esposa, voltando para a área comercial, para a área de imóveis, né? Eu falei assim, cada não que eu recebo, eu tô mais perto do sim. E assim, eu já recebi não na mesa, assim, na hora de assinar o contrato, aquela coisa, e foi embora. Eu baixei a guarda por 5 minutinhos, teve aquele momentinho de luto, que é importante. Levantei e falei, vamos embora. Se esse não foi não, assim, perto, o outro tá chegando. O outro tá chegando. Eu acho isso engraçado. Cheguei na sala da minha casa, minha esposa estava assistindo TV Cultura e o cara acabou de falar isso. É porque a gente recebe muito não, mas a cada não eu estou mais perto do sim. Aí eu perguntei para ela, corretor? Ela não é ator de televisão, de teatro. Eu falei, olha que engraçado, né? Cara, é o ônus e o bônus. Você tem, cara, você tem que aceitar o não. O não, como diz o outro, o não a gente já tem, tá? Sim. Mas assim, o não, ele tem que fazer parte da nossa vida. E ele faz parte, a palavra que a gente mais já escutou na vida é o não, desde criança. Então assim, acostuma. Faz parte da vida. Dói menos. É isso aí, muito bom, cara, muito bom. Vamos falar um pouquinho de você, então. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Quem que é o Fred? Como que o Fred Nascimento conseguiu chegar até aqui? Um diretor comercial da Delta Imobiliária. Quando começou essa jornada sua? Quantos anos você tinha? Quando te brilhou os olhos para olhar para o mercado imobiliário? O que você fazia antes? Então conta um pouquinho da sua história, fica à vontade. Cara, o que acontece? Você tem tempo aí, né? Porque, rapaz, o que mais nós temos aqui? Foi convidado, pode ficar tranquilo, reserva a tarde aí, porque aqui nós vamos até entrar aí à noite. Então, eu não escolhi o mercado imobiliário. Muito pelo contrário, eu já tentei fugir dele várias vezes. Porque a minha família, ela já vem do mercado imobiliário. Então, assim, eu desde criança, sábado, meu pai pegava, colocava uma roupinha em mim, levava na construtora, levava na imobiliária, fazia eu cumprimentar todo mundo. Então eu cresci nesse meio. Com 13 anos de idade, eu vendi uma mobilete que eu tinha. Olha, naquela época a mobilete era sucesso. Não, que é isso? Calóizinha. Calóizinha 50. Eu te preta e vermelha. Vendi ela e comprei um PC. E comecei a aprender, mexer com DOS, mexer com Lotus, mexer com TED 2D, dei aula de Windows, isso novinho. E comecei a fazer algumas planilhas para o meu pai. Então eu já fui começando a entrar no mundo digital. Entrar no mundo digital, entrar no mundo do business, e sempre meu pai envolvido no mercado imobiliário. E com 15 anos eu fui para os Estados Unidos. Fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá. Quando eu voltei, meu pai já virou para mim e já falou assim, ó, gosto de estudar à noite, trabalhar durante o dia. Falei, bom, então tá, eu não queria não. Então eu já fui para dentro do mercado imobiliário. Eu tive, com isso, o privilégio de passar por muitos setores. Eu passei por casa de material de construção, eu passei por construtora, por imobiliária, por cerâmica,
por loteadora. Então, dentro disso aí, eu fui ganhando know-how. Fui despachante muito novo, depois eu fui cuidar de corretores, fui ser gerente de loteadora, tudo ali misturado com a minha família. Seu pai então é corretor de imóveis ou eu entendi errado? E meu pai ele sempre teve empresa da construção civil. Ah, seu pai é consultor. Então ele sempre foi empreendedor nessa área. Entendi. Ele tinha os sócios dele, então sempre empreendendo. E eu sempre junto com ele, sempre junto. Hoje ele já está aposentado, tal, mas eu sempre estive ali por perto. E chegou um momento que eu, acho que foi com 26 anos mais ou menos, eu quis cortar meu cordão. E falei assim, não, peraí, eu vou montar uma construtora para mim. Só que quando eu fui montar minha construtora, eu já tinha cuidado de obra, eu já tinha aprovado o loteamento, eu já tinha vendido terreno, eu tinha um alto conhecimento do mercado. E eu montei essa construtora e logo em seguida eu também montei a imobiliária. Então eu fui trabalhando com construção de predinhos e com a venda imobiliária. Aí a construtora, chegou um momento que eu parei com as obras e falei assim, agora eu vou viajar para vender área. E também tive essa experiência de representar algumas empresas e sair pelo Brasil, viajando, vendendo área. Depois voltei. Aí essa área já é a área do corretor mesmo. De levar. Não, mas assim, mas como corretor, cara, eu já cansei de ficar em plantão. Principalmente de loteamento. Assim. Você sabe das dores do corretor? Não, eu sei que você tá com terra na boca. Cara, eu sei que é chegar num lugar e você não poder comer nada, porque a comida não é para os corretores, é para os clientes. E assim, é o jogo. Então, eu sou da época que a gente pegava lista de guia SEI e falava assim, não, eu vou ligar para os ricos, então eu vou lá na Getúlio Vargas. Olha, ligar no telefone fixo. Então, eu lembro quando eu tinha minha imobiliária, eu usava um sistema, ele já foi comprado várias vezes, mas o Fantástico. Ele era o único que tinha um CRMzinho embutido nele. E eu já fazia os corretores preencher. Eles morriam de raiva só que agora até hoje, né? Mas até hoje, infelizmente, o mercado imobiliário ele precisa romper algumas barreiras que já passou de hora. Por exemplo, utilização de tecnologias para ajudar o corretor a gerir uma carteira. Você quer profissão mais antiga, que é representante comercial? Tem a corretagem, porque a corretagem começou no Império. A nobreza vinha para o Brasil, pegava os caras lá e falava assim, ó, agora você tem que arrumar casas para o pessoal de Portugal morar. Então eles chegavam nos produtores de café e falavam, ó, quero comprar sua casa porque vai vir fulano de tal morar aqui. Foi assim que começaram os corretores, a serviço da realeza. Bacana, né? E você pega um cara que é representante comercial, ele tem a carteira de cliente dele. Ele entra para representar uma empresa, a empresa fala assim, ó, essa daqui é a sua praça. Ele visita o cliente mesmo se ele não comprar. Ele mantém a carteira dele. Ele faz relacionamento, né? E ele gera aquilo dali. Cara, muitas das vezes eu vejo o corretor só garimpando lead. Lead você não garimpa, lead você lapida. Você tem que lapidar o lead, né? Ah não, vamos ver se o próximo é melhor. Então assim, tem muita coisa que precisa romper, isso daí é uma delas. Como o corretor lida com a carteira dele. Isso daí para mim, quem souber administrar a carteira de relacionamento, de lead, acabou. O maior triunfo hoje de uma pessoa no mercado imobiliário é esse. Show. E aí você abriu sua imobiliária e abriu sua construtora. Depois disso, aonde você foi? Por que você fechou? Qual foi esse percurso aí, esse caminho que você Cara, como eu falava, eu sempre fugia do mercado imobiliário. Então eu tinha imobiliário, tinha a construtora, tinha loja de roupa. Loja de roupa, cara? Dava consultoria. Setor masculino e feminino? Setor masculino.
Chamava Moriá, lá na Tenente Virmontes. Olha aí. Você é empreendedor desde menino. Não, não parou, não. Rapaz, antes disso eu comprava roupa em São Paulo, deixava no carro, uísque, o que fosse. Aqui eu Então o que acontece? Pra você ter ideia, eu trabalhei como corretor, acho que fazendo corretagem, vamos dizer assim, durante uns 6 anos e fui demorar uns 5 anos para receber minha primeira comissão. Caramba. Mas por quê? Porque eu estava num ambiente familiar. Se trabalhar numa empresa familiar é complicado, né? Entendi. Então, assim, eu sempre quis sair fora do mercado imobiliário. Então, eu acabava que eu empreendi com muitas coisas. Sempre gostei muito de dar consultoria. Entendi. Então, já fui sócio de revista, de agência de publicidade. Então, eu sempre estava envolvido com coisas demais. Chegou um momento que eu falei assim, cara, eu preciso parar. Aí eu fui viajar. Só que eu viajei demais. Rodei demais. E vi, porque quando você fecha um grande negócio, você fala assim, poxa, eu vou viver de grandes negócios. Mas não é fácil viver de grandes negócios. Grandes negócios, grandes riscos. Então eu fui abrindo mão dos negócios pequenos para investir em negócios grandes. Uns deram certo, outros não. Até um momento que eu parei e falei assim, cara, eu preciso voltar para Uberlândia, eu preciso fazer a minha carreira no mercado imobiliário. Porque apesar de eu ter muitos anos de mercado, assim, eu não tinha uma carreira a nível de cidade, a nível de estado, igual hoje eu tenho. Uhum. Então eu voltei com a intenção de unir todo o meu conhecimento e prestar consultoria. Entendi. Então a primeira empresa que eu fui prestar consultoria foi a ZP. Só que eu cheguei lá, do Al Wagner, a gente tem contato até hoje. Eu queria vender uma consultoria para ele me chamou para entrar para dentro da empresa. Te pescou lá na porta. Falou, Fred, eu sou bem capitalizado, eu tenho estrutura, não conhecia a família dele. Ele falou, meu pai também já é consultor há muito tempo, tal. Eu quero romper esse paradigma de ser uma construtora do Santa Mônica para ser uma consultora da cidade de Uberlândia, do estado, do país. E hoje ele está super bem posicionado. E eu falei para ele, eu gosto muito de desafio, gosto muito desse meio corporativo. Uhum. E às vezes quando você está empreendendo, como o seu negócio é pequeno, você não consegue transformar ele no meio corporativo, né? Eu era o patrão e pai de todos os meus corretores. Fica aquela coisa muito pessoal, né? Sim. É difícil. Então eu entrei lá, fiquei lá 2 anos e meio, fiz uma história, deixei um legado, colaborei muito, todo mundo sabe disso, e com isso eu fiquei sendo conhecido praticamente para o Uberlândia inteiro. Aí depois aconteceu de eu ter um infarto, né? Eu sofri um infarto, fiquei mais um tempo parado e falei, cara, eu vou voltar para a consultoria. Voltar para a consultoria imobiliária, e aconteceu a mesma coisa. Fartou de novo? Não, Deus me livre. Cheguei na Delta para prestar uma consultoria e a Inara me fez o convite. Falou, Fred... Pescou de novo. Falou, Fred, a gente precisa de um diretor, o aluguel já está todo, roda sozinho, mas a parte de vendas tem muito para a gente crescer e eu não aguentei. Eu aceitei o desafio novamente. Aí eu caí para dentro da operação. Cara, que bacana, que bacana. Eu separei algumas perguntas aqui para te fazer, porque assim, eu acho que isso aqui vai ser muito importante para os corretores que estão assistindo a gente, até mesmo para os clientes, né? Porque a gente fala muito do conteúdo do corretor, porque é importante o corretor saber as coisas que ele precisa saber para passar a informação certa para o cliente. Mas eu sei também que tem muito cliente que gosta de assistir esse tipo de conteúdo com a gente aqui para aprender. Porque ele consegue, às vezes, conversar de igual para igual com o corretor. Porque, às vezes, o corretor não tem a didática de explicar e o cliente entender. Então, assim, aqui é importantíssimo a gente ter tudo que a gente pode ter de informação e conhecimento para eles saberem um pouco mais, né? Quais são os seus maiores erros que você já cometeu na gestão de vendas? E o que você aprendeu com isso?
Cara, mas já começou dando queixo. Não, aqui pé no peito e vambora. Como que você leva as perguntas? Não, aqui não tem mimimi não. Então, o maior erro, né? Eu vou abrir isso daí não só para... Eu não vou falar da gestão, eu vou falar o maior erro no mercado imobiliário. Um erro que eu cometi, que depois eu consegui ressignificar ele. Hoje ele é um trunfo meu, mas foi um erro. Então, para que ninguém cometa esse erro, o mercado imobiliário ele é muito particular. Entendi. Ele não é para quem está brincando, não. Você tem que saber algumas coisas. O maior erro que eu cometi foi o seguinte: eu valorizei mais o conhecimento do que os relacionamentos. Mais o conhecimento do que os relacionamentos. No mercado imobiliário, vale muito mais quem você conhece do o que você conhece. E eu não estou falando a questão de ser conhecido, que eu sou uma pessoa relativamente conhecida, eu nasci em Uberlândia, todo mundo que nasceu em Uberlândia é conhecido. Então, assim, quem é dos anos 80 para cá, ou conheceu a mim, ou algum primo, minha família é muito grande, mas manter os relacionamentos. Como eu sempre fui empreendedor é muito solitário, eu tinha 2 fatores: ser empreendedor, que você fica solitário, e gostar muito de estudar. Então você fica uma pessoa mais reclusa. Entendi. Hoje o meu conhecimento é o meu trunfo. Sim. Mas no mercado imobiliário, se você quer fazer dinheiro rápido, seu trunfo é relacionamento. Eu sempre falo assim, a vida, eu tô com 37 e eu nunca arrumei um trabalho numa entrevista. Eu devo ter feito umas 5 entrevistas também. Mas eu nunca consegui um trabalho. Porque eu fui lá na empresa, peguei currículo e tal, não sei o que. Cara, todos os trabalhos que eu tive até hoje, sem exceção, foi relacionamento. Todos, sem exceção. Eu falo isso muito pra minha esposa. A vida é feita de relacionamento. Relacionamento te abre portas, relacionamento... o primeiro imóvel que eu vendi, depois que eu voltei pra essa área, foi pra um amigo pessoal. Cara, voltei e tal, tô no mercado de novo, ativei meu crédito, tal, tudo certinho. Como é que tá a sua vida? Ah, tá assim, 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 assim. Você tem que comprar agora, porque se você casar, vai juntar sua renda com a renda da sua esposa, aí vem o conhecimento. Com a renda da sua esposa, depois que você casar, você não vai ter direito a esses benefícios. Essa é a hora. Parcelinha pequena, tal, plano econômico, vem cá, tum. Entrou a venda, deu certo. Formulazinha de sucesso, mercado imobiliário. Se relacione intencionalmente. Eventos. Se relacione intencionalmente, sem ser interesseiro, mas sendo interessante. Que isso. Não, repete que eu quero. Dá a caneta, cadê a caneta? Vou anotar isso aqui. Pode me dar a caneta aí, pode me dar a caneta, vou anotar. Que é isso, rapaz? Essa aí foi a melhor. Repete aí pra nós que essa vai ficar pra história. Se relacione intencionalmente, sem ser interesseiro, sendo interessante. Você tá doido. Por quê? As pessoas se encantam se você for interessante. Se você for interesseiro, vai chegar um momento que vão te repelir. Sim. As coisas acontecem, gente. O mundo é muito abundante. Eu acredito na abundância do mundo. Tem um vídeo do TED que fala sobre abundância, é fantástico. Então, invista em relacionamento. Tempo. Mas para isso você tem que gastar tempo. E outra, se você não for interessante para oferecer alguma coisa, você vai ser um inconveniente. Sabe? Sim. Aquele puxa-saco, aquele cara que está sempre na aba de alguém. Esse daí também já está fora do mercado. Top. Então você tem que balancear. Não adianta você ser interessante demais, mas não tem ninguém para você se relacionar. Então você tem que ter uma balança. Show. Que isso, cara. Foi top demais. E aqui, falando de ser interessante, quem pra você, que você vê como referência, quem foi sua referência que você falava assim, cara, esse cara aqui no ramo imobiliário, eu vou seguir esse cara, eu vou pegar esse cara, quem foi o seu exemplo dentro do ramo imobiliário? Cara, é engraçado que no ramo imobiliário, como eu lutava muito contra ele, mas eu sempre gostei de estudar, eu tive como referência de venda
É o Guilherme Machado. Guilherme Machado, assim, eu acompanho ele quando o site dele era guilhermemachado.com. Tem tempo, hein? Tem tempo. Então, assim, eu acho que é um cara bacana, um cara que deve ser honrado, um cara que fala... Guilherme é referência no mercado. Ele fala muitas coisas há muitos anos. Quando ninguém tinha coragem de ser um consultor imobiliário, um consultor do mercado imobiliário, o cara foi lá e pôs a cara. Então, assim, eu acho que ele foi uma referência que me ajudou a pensar assim, poxa, o que esse cara está falando aí, eu acredito. E onde quase ninguém acreditava, agora já está mais popularizado. Agora é isso, cara, bacana. É bom a gente ter essa troca de ideia e conhecer, né? Ter essa proximidade. Assim, para quem não sabe, eu sou corretor de imóveis, falei algumas vezes aqui. E você é um diretor comercial. E a gente tem esse equilíbrio, essa amizade. Então, assim, o bom da Delta é isso. A gente consegue, além de eu ter o meu gestor acima de mim, mas eu tenho um contato direto. Você não é um cara que é inacessível, né? Não é uma empresa que tem. A gente passa no corredor, você tá ali, consegue ter esse contato e tal. Isso é muito interessante, isso é muito importante. Cara, eu não tenho sala. É verdade, Eu não tenho sala, eu não tenho mesa. Eu quero estar no meio de todo mundo. Não faço questão. Hoje você faz questão do relacionamento. Hoje eu aprendi muito com isso. Nossa. Bacana demais. Mais uma pergunta então. Como você consegue equilibrar a busca de resultado na sua equipe com o bem-estar da sua equipe? Cara, assim, é complicado porque o mercado imobiliário é um mercado que você ganha só por resultado. Você não ganha por esforço. Não ganha. Então, assim, eu tenho que me preocupar muito mais com o resultado do que com o bem-estar. Eu não posso ser pobre. É verdade. Cara, a Delta ela já se preocupa muito. Cara, 10 milhões em séries. O micro-ondas que tem aí na Delta, eu troco pelo da minha casa e volto dinheiro para a Delta. É verdade, cara. Eu nunca vi um micro-ondas aqui, não tem pratinho, não roda, não tem... né? Loucura. Então, nunca tinha visto. Não, nem eu. Então, eles compraram um sofá agora que é minha meta de vida. Então, inclusive, assim, nós estamos gravando aqui, mas nós vamos ter uma nova sala de podcast, né? Nós vamos ter uma estrutura lá diferenciada. Então, assim, cara, o que eu penso de bem-estar? Bem-estar para mim não é pão de queijo. Bem-estar para mim não é ter cerveja para o corretor, para o gestor. Bem-estar é você fazer com que as pessoas se sintam bem. Então, como que eu gero bem-estar nos meus liderados? Eu não sou um cara que constrange as pessoas. Quem trabalha comigo, ele vai ter a certeza de que ele pode errar. Entendi. Por quê? Qual que é o maior medo do ser humano? O medo do ser humano é passar uma vergonha. Você está passando no meio, tem uma fila de gente, cai de casa, vai passar no meio, você fica com medo de tropeçar, o povo ri de você. Então todo mundo tem medo do ridículo. O ridículo vem do erro. Sim. Se eu não fico apontando o erro, eu crio um ambiente onde a pessoa pode errar. Mas ela tem que errar rápido. Então eu penso muito no conforto emocional de quem trabalha comigo. Entendi. Até mais do que no conforto físico. Eu tento não ser aquele líder que abusa psicologicamente do liderado. Bacana demais, Fred. Show de bola, cara. E assim, dentro da sua carreira, no tempo que você teve de carreira, qual foi o maior momento, o maior desafio que você teve na sua carreira como diretor comercial? Cara, E como você lidou com isso também, né? Porque assim, às vezes a gente passa por um desafio, baixa um pouquinho a guarda e tal, você demorou muito tempo, como você lidou com essa frustração que você teve da sua carreira? Eu acho que dá para fazer um podcast só dessa pergunta. Deixa eu ver o horário aqui, porque assim, eu vou te falar, eu tô com tempo hoje. Não, mas é sério, dá para fazer um podcast só falar de como reerguer. Top. Cara, é assim, não que eu esteja me vitimizando Sim. ou falando que para mim as coisas são mais difíceis,
Mas eu conheço todos os sabores e os dissabores do mercado imobiliário. Isso aí você pode ter certeza. Eu sei que é chegar numa obra na sexta-feira e não ter o que pagar para os caras. Eu sei que é ganhar muito dinheiro com obra, ganhar muito dinheiro com comissão. Então, assim, eu já tive muitos desses momentos. Você já foi aos... Já, muitos. O couro aqui é muito grosso. Mas eu vou pegar um, mas depois dá pra gente falar de vários, porque assim, eu acredito que eu sou o maior vencedor. Top. Que existe. Uhum. Sabe por quê? Não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque eu me conheço tão bem que é difícil o dia que eu não dou o meu melhor. Olha. Cara, é difícil o dia que eu não dou o meu melhor. Então, assim... E de onde que vem essa força aí? É da família? Cara, eu acho que você vai se acostumando a dar o seu melhor. Mas é você dar o seu melhor porque você gosta. Eu não tô nem aí pra ninguém, cara. Eu não tenho competição com ninguém. Você faz o que tem que fazer? Não tem, a minha competição é comigo. Então o meu maior desafio sou eu. E eu gasto muito tempo me conhecendo. Eu sou um especialista em freio de nascimento. Aí sim. Então eu sei o tanto que eu tenho limitações e eu consigo superá-las. Eu sei o quanto de terapia eu já tive que fazer, o quanto de psiquiatra eu já tive que ir, o quanto de cursos eu já tive que fazer. Cara, eu tenho um currículo hoje que assim, eu tenho orgulho dele, mas às vezes eu fico até constrangido de mostrar. Eu sou um cara que eu invisto muito em curso, em treinamento. Mas muito. Então, eu sei dos desafios. Agora, falando de um, por exemplo, quando eu infartei. Cara, foi um puta desafio. Sim. Por quê? Porque eu pensei assim, vou ficar inválido. Não vou ter mais o pique que eu tinha para trabalhar. Esse foi o pensamento no momento. Foi. O que eu fiz? Eu acho que sempre quando a gente está num desafio, a gente tem que se fechar um pouco. Sim. Para colocar as ideias em ordem e depois expandir. Aquele momento de luto, né? Você teve uma dificuldade, você tem aquele momento de luto e depois... Não, entrou numa dificuldade, não maqueia ela. Chora o tanto que tiver que chorar, depois bate a poeira e levanta. E vambora. Bate a poeira e levanta. E obviamente não é demagogia, mas cara... Quem tem Deus é tudo muito mais fácil. Se reerguer é mais fácil por quê? Porque a minha perspectiva de vida aqui é só uma fila. Eu vou viver quando eu morrer. Aqui é 70 anos, lá vai ser uma eternidade. Então, eu não posso me deixar ser derrotado. Se dá o luxo, né? Por questões circunstanciais, se eu não sou um ser de circunstância. Entendeu? Não tenho porquê eu ter esse tipo de derrota. Bacana, cara. É muito interessante o que você falou. Você pegou um ponto chave assim. Eu estudo sobre... Você conhece Daniel Godry? Uhum. O cara, pra mim, é fenomenal. Quando, sei lá, anos atrás, em 2011 pra frente, que eu comecei a entender mais do que era desenvolvimento humano, o que era um pouco mais de venda e tudo mais, eu comecei a acompanhar o Daniel Godry. O cara é fenomenal. Depois eu já comecei a acompanhar o Wendel Carvalho, que é um cara foda no mercado de desenvolvimento humano. Já fiz 2 cursos presenciais com ele, fora os online. Então, assim, a gente tem que buscar isso. A gente tem que buscar conhecimento. Ser corretor hoje não é só efetuar, atender bem o cliente, efetuar a venda. Porque é aquilo que a gente estava falando no começo. A intimidade com a pessoa, o assunto com a pessoa. Então, tudo que você faz, que você buscou, e saber as suas limitações é importantíssimo. É importantíssimo. Quando a gente sabe as nossas limitações, entende o seguinte, cara, aqui eu tô fraco, então eu tenho que melhorar isso aqui. Aonde que eu vou buscar ajuda? Foi que você mesmo, cara, eu fui ali, e você vai buscando ajuda naquele ponto fraco seu para você se fortalecer. Isso é foda, isso é top. E quais são a sua visão hoje para o futuro imobiliário? Cara, eu acredito que o futuro do mercado imobiliário, ele já começou. Ele já começou com o Instagram, com a inteligência artificial. Nós estamos vivendo já o futuro. Só que a gente não pode esquecer que
que esse futuro ele tem duas pernas, ele tem o digital e o relacional. Certo. O conhecimento eu nem falo porque é obrigação, você é um técnico em transações imobiliárias. Você tem que estar submergido de conhecimento. Mas o futuro já começou. É só a gente olhar para o lado e entender o que está acontecendo, mas o futuro é hoje. Com a inteligência artificial, então, acabou, o futuro já começou. Loucura, né, cara? Loucura. Inteligência artificial é loucura mesmo. Loucura. E assim, é muito difícil extinguir a figura de um corretor. Mesmo com a inteligência artificial, por quê? Porque existem dois processos de venda, simples e o complexo. O simples, o comprador decide no momento, em frente à oferta. O complexo, ele decide depois. E nós somos venda complexa. Isso aí está lá no livro Spin Selling, para quem quiser aprofundar. Show. Então, como ela é consultiva, ela é mais difícil de excluir a figura da persona seller, do vendedor. Então, eu acredito que o mercado imobiliário na área de construção ainda tem muito que evoluir. Sim. Muito, vai mudar muito. Mas o mercado de transações imobiliárias, o fator humano ainda vai ser decisivo. Né? A figura do corretor, se os Estados Unidos com os Estados Unidos nunca conseguiu extinguir, você vê aí grandes startups em aluguel, você não vê uma startup de venda de imóvel. Olha aí. Porque não tem jeito, né? Tem que ser o tete a tete. Nós trabalhamos aqui com sonhos. Né? Até o cara, independente se é para moradia, eu sempre faço essa pergunta para o meu cliente. Eu preciso entender o seu perfil. É um perfil de moradia ou é um perfil de investidor? Não, Patrick, é moradia. Ah, moradia, beleza. Então eu estou mexendo com o primeiro sonho da pessoa. Normalmente é o primeiro sonho da pessoa. Quando o cara me fala assim, é investimento, então já tem uma percepção diferente do cara. Ele saiu do grau de moradia, ele já está num grau de investidor. E não deixa de ser um sonho. Não deixa de ser um sonho. Então é bom o corretor ter esse feeling, né? Do que é o objetivo do cliente, enfim. Sim. Qual que é a dica que você deixa aí para os corretores de imóveis hoje, com toda a experiência, a carga que você tem aí nas costas? Cara, não desista. O mercado imobiliário ele é tão bom que mesmo se você não evoluir, mas se você não desistir dele, se você vai fizer o arroz com feijão, você vai ganhar dinheiro. Cara, não desista. O mercado imobiliário, a não ser que você não goste de vender. Aí está no lugar errado. Aí está no lugar errado. Porque eu vejo muito, igual, a gente perguntou para um corretor, por que você não faz uma lista 100 e liga para os contatos? Porque eu tenho vergonha. Não, meu irmão, então... Esse lugar não é para você, não. Não é. A pessoa também tem que encarar, não é para todo mundo. Tem gente que não é. E tá tudo bem. Ontem eu chamei um amigo meu, que ele é investidor no mercado imobiliário, ele vai saber quem que é, e ele fica em casa, é investidor e tal, e ele falou, Fred, eu preciso trabalhar e tal. Eu brinquei com ele, vem ser corretor. A gente foca aqui, você mexe com área e tal. E Fred, não dou conta. Não. Então a pessoa tem que saber quando é e quando não é para ela. Sim, isso é importante. Venda não é para todo mundo. Venda não é para todo mundo. Mas é uma ciência, pode aprender. Cara, pode, mas pega um bailarino e pega um bailarino que só treinou. Não dá, a gente sabe. É diferente, né? Que existe algumas características na personalidade, na forma de como a pessoa se comunica, de como ela... E eu estou falando que o vendedor bom não é aquele que fala muito, não. Isso aí já acabou por dentro. Isso aí já era, graças a Deus. Já fui muito mal compreendido por isso. Né? Muito. Então, assim, não desiste não. O mercado é bom. Top demais. Vamos falar então um pouquinho de venda, vamos falar um pouquinho de estratégia de venda. Você comentou comigo uma vez em questão de uma estratégia chamada represamento. Eu queria que você falasse um pouco sobre algumas estratégias que existem no mercado que as consultoras usam e como funcionam essas estratégias, para a gente entender melhor quais são as estratégias, como que o pessoal se lida com isso, como que o corretor pode usar isso a seu favor. Para quem acompanha, e isso é bom até para o cliente também, o mercado imobiliário, ele tem algumas estratégias de venda que a gente precisa compreender. Por exemplo,
uma estratégia que eu acho muito, muito interessante, fantástica, é quando o empreendedor, ele abre por um grupo seleto de pessoas fazerem parte do empreendimento. Olha que bacana. Isso é uma estratégia de venda. Como se fosse um sócio dele? Como se fosse um sócio oculto. E hoje a legislação, ela permite isso e tem todos os instrumentos legais para dar segurança. Então, essa estratégia de sócio oculto, que é através de uma sociedade por cotas de participação, onde são vendidas frações do empreendimento, é muito bacana. Top. Outra estratégia, que é a abertura de vendas. O consultor vai lá, consegue o RI, depois que ele consegue o RI, seja do loteamento ou do empreendimento, ele pode vender na planta. Aí no vender na planta é que entra essa questão que você falou aí do represamento. Que muitas construtoras trabalham com o quê? Com a geração de expectativa. Você preenche uma ficha, essa ficha te dá um direito de preferência em conhecer. Em conhecer. Aí, o que acontece muito no mercado é isso. A pessoa fica naquela assim, não, mas eu vou preencher essa ficha, eu tenho o direito. Cara, você tem a preferência. Então, o represamento, primeiro, é para afastar o curioso. A gente está vivendo nesse momento agora. Teve o pré-lançamento, né? O Meet do Bem Viver, que é lá no Novo Mundo, acima do Santa Mônica ali. E a gente está nesse momento de juntar as pastas, pegar toda a documentação dos clientes que têm interesse a ter essa preferência. E no dia 9 de novembro vai ter o lançamento. Exatamente isso é a estratégia. Porque com isso a pessoa ela vai mais decidida. Ele evita até que outra pessoa compre por impulso. Porque primeiro você já foi lá, preencheu uma ficha, falou, eu quero conhecer o empreendimento. Durante esse período, o corretor te passa algumas informações, das informações que ele tem. E você vai participar ali de um lançamento. É uma experiência bacana. Algumas pessoas têm receio, mas que coisa desagradável, eu tenho que preencher uma ficha de cadastro. Tem cliente que não entende, né? E tem cliente que às vezes acha que o corretor está falando assim, de briando. Mas de fato é isso. A gente recebe essa informação da construtora e a gente repassa essa informação, busca essa documentação do cliente. Tem cliente que não acha que isso não existe. Mas é muito normal isso. O que o cliente precisa entender? O produto na construção civil, no mercado imobiliário, ele é único. Porque eu não faço mais nada naquela localização. Sim. Então eu vou soltar um empreendimento aqui, a procura vai ser grande. Por quê? Porque eu não consigo soltar um empreendimento em cima desse empreendimento. Então eu tenho as pessoas que moram num entorno ali de 3 quilômetros que querem continuar morando próximo. Então é por isso que existe sempre essa valorização do mercado, do imóvel, porque cada imóvel é único, pela sua localização. Exatamente. Você pode clonar um imóvel? Posso. Mas você não clona a localização. A localização é única. Então eu vou lá e faço 1000 casas. Cada casa vai ter uma localização. Cada apartamento tem um andar. Então isso gera conflito. Eu faço 1000 carros, eles são iguais em número, gênero, em tudo. Mas eu não faço 1000 imóveis e eu tenho 1000 imóveis iguais. Então o comprador precisa entender isso. E assim, nós estamos com um déficit habitacional, que eu vim do Conecta Imóvel agora. Se o Brasil não aumentar a produção e a venda, o déficit habitacional vai crescer. Olha isso. E a gente pensa, não, mas tem tanta coisa lançada, não, mas tem muita água para rolar. Tem, e o pessoal parece que às vezes desacredita. Eu passei por uma situação dessa, o cliente argumentando comigo, falou, cara, eu vou te falar, eu estudei isso aqui, dei uma olhada, é apartamento demais. Eu falei assim, cara, isso é estudo de milhões. Tá entendendo? Isso aqui é estudo de milhões. E eu acho que, se eu não me engano, eu vi uma entrevista falando sobre isso, que Uberlândia, ela chega, imigrantes, vamos usar esse termo, né? Cada ano que passa, Uberlândia recebe mais de 10 mil moradores por ano. Então, assim, é um absurdo ao longo do tempo, né? E esses moradores vêm, casam, têm filhos, isso tudo vai ampliando, dobrando, né? Bacana. E vamos falar um pouquinho, a gente falou da Zona Sul, falou um pouquinho do Novo Mundo ali, Santa Mônica, vamos falar um pouquinho do Grande Marileusa.
Granja Marileuza é um bairro planejado, é um bairro assim, eu estudei um pouco sobre ele, é um bairro sensacional. Para quem busca um pouco mais de qualidade de vida, porque é um bairro com as ruas largas, com as avenidas muito bonitas, muito bem cuidado, né? Lá é do pessoal da Algar, né? Então o pessoal assim, deu o tiro certo ali naquela região. Vamos falar um pouquinho daquela região, o que você me diz pelo seu conhecimento? Cara, eu acho que as pessoas têm que abrir os olhos para aquela região, Granja Marileuza, Portal do Vale, aquela região ali, escuta o que eu estou te falando, vai ser a região verde de Uberlândia. Né? Vai ser a região verde de Uberlândia. Lá tem um parque lá. Por quê? Porque o adensamento de pessoas na Zona Sul, ele é muito grande. Sim. Ele é muito grande. Aquela região leste ali, que ela tem de área verde que vai ser conservada, eu acredito muito na região. Muito, muito, muito. Eu acho assim que ainda tem uma curva de valorização e uma preferência nacional em Uberlândia. Sim. Não adianta, o bairro mais movimentado economicamente no mercado imobiliário é o Grande Santa Mônica. Uhum. Disparado. De longe, né, cara? De longe. Eu moro a vida inteira lá, então assim, mas que o tanto de lançamento que já teve aqui na Zona Sul, tal. Cara, você vai nos cartórios, conversa com um despachante, fala, cara, você faz escritura onde? Então, assim, todo mundo que chega em Uberlândia, primeiro, ele não sabe onde morar e vai morar no centro. Uhum. Ou no Santa Mônica. E aí começa. Então, assim, é uma região que não dá para tirar os olhos, não. Sem falar que nós temos um grande grupo além da Algar, que é a Arcon que está ali. Sim. Cara, a Arcon vai revitalizar o Tiberi de uma forma impressionante através das construtoras da família. Isso daí vai acontecer, já está acontecendo, né? E fora que vai ter o Hospital do Câncer lá. Não, gente. Aquilo ali vai ser, a gente fala assim, né? Porque tem algumas cidades dentro da cidade. Santa Mônica é um, Luizote de Freitas é outra. Zona Sul está crescendo para que seja uma também, mas aquela região ali do Grande Marileuza, eu tenho certeza que vai ser uma das do ecossistema separado. O cara não precisa sair dali para fazer nada. Ele vai ter banco, ele vai ter tudo, vai ter hospitais. Então, assim, aquela região também vai ser uma queridinha do Uberlândia, tá? Eu acredito que sim. Certeza. Vou te falar por mim, tá? Eu gosto muito de Zona Sul, a gente trabalha muito na Zona Sul, mas como eu sempre morei no Santa Mônica, se eu procurar alguma região para eu sair do Santa Mônica, seria ali pro lado do Granja. Eu acho que o lugar ali é fenomenal. E tem muito lançamento top ali, né? Então, gente, hoje você vê até o bairro Aparecida, ele tem passado por uma revitalização velada. Sim. Você pega ali na Afonso Pena, na Floriano, eu falo que começou muito com a Eurofitness. Cara, a Eurofitness veio e pum, construiu aquela... A maior academia de Uberlândia é ela. Aí você pega lá os restaurantes que tem lá. Você pega uma Haiti da vida, olha que coisa linda. Aí você pega um novo Supermax. Cara, você vai vendo tanta coisa gourmetizada que tá nascendo e acontecendo por ali. Aquela pizzaria dos heróis agora. Então, assim, o pessoal tem que abrir o olho para isso aí. Uberlândia é uma cidade que chega muita novidade aqui, né, cara? Demais. É a segunda maior cidade de Minas Gerais. E o que é o bom de Uberlândia? É uma cidade grande com pegada de interior ainda. É isso. Cara, bacana. Nosso assunto foi top, foi 10. Obrigado pelo você ter aceitado o convite do Podpah. Gostei muito. Vamos renovar esse convite. A gente vai trazer mais conteúdo aí com muita riqueza de informações para os nossos corretores, para os nossos clientes. Vamos. E é isso. Obrigado pela parceria. Tamo junto, tá? Precisando. É isso aí. Obrigado. Valeu. Obrigado, viu, galera?